Olá, vamos para mais um teste fazendo novamente. Com a minha argamassa AC3 branca da Colavit, usando luvas e máscara para trabalhar com ela. Eu peneirei. Esse é meu copo medidor, que é o copo de plástico. Usei 4,5 copos para fazer aquela massa e coloquei a água. Já deixei tudo pronto porque eu vou repetir a mesma peça. Então, as cores, esse é o verde musgo e o laranja. Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. Pegando a bacia, mostrar a massa que eu gosto de trabalhar, massa mole, mas consistente. Não exagere na água, hein, gente? Então, eu deixei tudo pronto para adiantar o processo. Como eu fiz aquela peça que não deu certo, que rachou e depois quebrou. O que eu fiz com a boleira? Eu adaptei, coloquei uma chapa de radiografia, que é o raio-x, cortei no tamanho que eu achei que ficará legal, né? E colei com a fita crepe. Então, eu achei melhor fazer dessa forma para o fundo não ficar muito fino. Como eu tô mostrando aí para vocês, eu acho, do jeito que eu coloquei, não sei se vai passar um pouquinho a massa pro lado de fora. Mas eu fiz de tudo para que fique certinho. E também já passei a vaselina líquida para adiantar aí o processo. Pegando a bacia, mexer a massa. Agora eu vou com o corante líquido marrom, vou pingar na massa e depois com o meu palito vou abrir para fazer o desenho. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquele vídeo. Com o corante líquido ocre, vou pingar uma gota em cima da cor marrom. Com um palito de dente, eu vou molhando e espalhando em cima da cor marrom. Então, é assim que eu gosto de fazer. Aí, eu balanço, mexo a bacia. Olha esse efeito, fica muito legal o marrom com ocre. Bom, agora, pegar as cores, vou colocar com colher e fazer os desenhos, porque nessa parte é o que vai aparecer. Aí eu dou umas batidinhas para acertar a massa. Agora, com a colher, eu pego o desenho e vou jogando para baixo, porque é onde vai aparecer os desenhos. Então, eu faço dessa forma. Vou colocar toda a massa que está na bacia no molde, vou batendo, vou acertando, vou colocando as cores e assim eu termino com a massa e com as cores. Depois eu pego o molde, dou umas batidinhas, aí eu pego o palito de churrasco para furar as bolhas de ar que subiram. Eu fui pegar a mesinha vibratória que meu marido fez para fazer o teste com a boleira. Então, eu vou deixar aí ela vibrando. Então, eu estou fazendo um teste com ela e com vocês aí. Vou virar para vocês verem como que eu faço. Nesse botão de liga e desliga, é um motorzinho de liquidificador que meu marido fez, tá? Então, eu achei muito interessante. Eu fui dar uma olhada para ver se vocês conseguem visualizar aí as bolhas que estão subindo. E depois, eu pego o palito de churrasco para furar as bolhas de ar que subiram bastante. E depois, eu pego o palito e dou uma acertada na borda ali. Vou deixar de 3 ou 4 dias no molde e voltarei para desenformar. Deixei 4 dias no molde, olha, no meio ainda tá molhado, o restante não. Então, eu vou tirar a fita crepe e o raio-x. Lembram que eu falei para vocês que ia passar um pouco a massa? Ok, então o que eu vou fazer? Eu vou raspar com o estilete.
Vou fazer um pouquinho para vocês verem e volto com a peça toda raspada, tirar o excesso de massa. Eu limpei com estilete, vocês estão vendo aí o excesso da massa. Agora eu vou entrar com o secador quente só nas laterais e depois explicarei o porquê que eu fiz isso. Aí eu pego no molde e dou essas balançadinhas para ver se sai. Mas não, estava difícil, ele estava preso. Então o que eu fiz? Coloquei água gelada para ver se desgrudava do molde. Aí eu fico pensando, fui buscar uma bacia que ficará mais fácil na hora de eu tirar a água. Aí eu fico balançando o molde e ele vai desgrudando. Na verdade, ele já até desgrudou, que eu mostro para vocês aí. Aí ele vai se soltando. É que esse molde, vocês repararam, olha como que fica a borda dele. É meio curvado, então realmente fica mais difícil. Mas eu consegui, com muita calma e paciência, como eu sempre falo para vocês. Gente, eu amei. Olha o detalhe que ficou, porque eu aumentei, né? Que eu fiz adaptação no molde. Nossa, ficou incrível. Olha só que interessante, mesmo colocando na mesinha de vibração, olha as bolhas que saíram só na volta. Eu achei o máximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a lixa massa 220, só para dar acabamento aí na lateral, onde eu passei a mão. Aí eu pego a peça, dou uma olhada no geral, aí eu vejo que falta lixar em algumas partes, pego a lixa e passo novamente. Como sempre, eu sempre olho tudo. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar secar bem na sombra para voltar com o processo final, que é a impermeabilização. A peça, ela tá bem seca e limpa. O que eu vou fazer? Coloquei um porta-copos que fica mais fácil para eu impermeabilizar e não sujar a minha mesinha giratória. Então, eu vou usar o verniz atóxico da Transfix Hobby Art na parte de dentro, aonde eu vou colocar o bolo. E depois eu vou passar a resina acrílica base de água da Dry Leves na lateral e no fundo da peça. Você encontrará esses dois impermeabilizantes no site Escuto Velho. Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. E também terá um cupom de desconto PATI5. Eu coloco em 2 potinhos separados para não sujar o impermeabilizante. Esse que eu vou passar na parte de cima e na lateral por dentro é o verniz atóxico. Vou passar 3 demão, a cada demão, respeitando em 2 horas. Agora eu vou entrar com a Smart Resina da Dry Leves para passar na lateral e embaixo. Vou fazer a mesma coisa, passando em 2 horas. Vou dar 3 demão. Voltarei com a peça pronta. Então, vou falar tudo o que aconteceu. Primeiro, tá? Eu vou mostrar essa chapa de raio-x que eu esqueci de mostrar logo no começo, que eu cortei, fiz essa fitinha e coloquei no molde com fita crepe, tá? Como eu mostrei logo no começo, no início do vídeo. Para quem assistiu aquele outro vídeo que está aqui no canal que quebrou, que é essa primeira peça, olha como ficou fininho. Então, o fundo teve meio centímetro. Daí, ele quebrou. Só que depois eu fiz a segunda peça, já adaptada, e quebrou também. E o fundo
Olha como ele está grosso, estava ok. O que eu fiz de errado? Então, vou pegar o molde e vou mostrar para vocês o que eu fiz de errado. Quando eu estava passando o secador quente no molde, eu não deveria ter feito dessa forma. Eu não sei se é o material, é o plástico e também vocês viram que ele é meio tortinho. Na verdade, eu não sei explicar para vocês o que realmente poderia ter acontecido. Eu acho que foi o secador quente, porque quando eu coloquei água fria, ele desenformou. Olha, é essa peça que ficou pronta. Só que, como eu passei o secador quente, ele rachou e eu não tinha percebido nesses 2 lugares. Eu percebi pela volta toda depois que eu passei o impermeabilizante. Então, eu acho que com o secador quente não deveria ter colocado. Só água gelada para desenformar com esse molde. Como essa boleira eu fiz para mim, ok. Mas se eu tiver algum pedido, vou desenformar com água gelada para testar. Agora estou mostrando as bolhas que apareceram no canto aonde aí eu apontei, eu achei incrível. No meio teve micro bolhas, mas bem poucas mesmo. E nas laterais, só onde eu estou apontando. É incrível. Eu, na verdade, gosto das bolhas e isso para mim não me incomoda. E eu acho que dá um charme para a peça. E também colei o anti-impacto, que são as rolhas que eu corto com estilete. Fiz um vídeo curto mostrando o gabarito. Vou deixar tudo na descrição desse vídeo. E aí, o que vocês acharam dessa boleira? Me diz aqui. Vou gostar muito de saber. E aproveitando, deixe um like. E também quero agradecer a todos vocês que estão aqui no canal desde o começo. E você que chegou agora, seja bem-vindo. E você que é membro desse canal, muito obrigada. Gratidão a todos vocês. Espero vocês num próximo vídeo.